Bem, amigos do Educa, aqui quem vos fala é Fefo, e esta é uma aula de História. O tema de hoje, Grécia Antiga. E antes de começarmos a falar da história da Grécia, é importante nós darmos uma definição toda especial. A definição de cidade-estado, porque na sua história, toda ela é marcada por períodos em que o protagonismo se dá nelas, as cidades-estado. E o que são? Bom, cidades-estado são cidades politicamente independentes, ou seja, elas não respondem a um governo central. Na história grega não apareceu um período em que nós temos um rei que se estabelece sobre todas. Isso, é claro, vai aparecer apenas no final, mas no início e todo o seu desenvolvimento daquilo que nós conhecemos principalmente, tudo se dá em torno delas. Então, nós não teremos um governo centralizado. E se não há governo centralizado, eu tenho cidades-estado. Mas como uma cidade-estado vai se originar? Bom, isso a gente vai reparar na geografia da Grécia, no sul da Península Balcânica. Qual é a característica? Se você olhar o mapa, vai observar que a área da Grécia atual é profundamente acidentada. Então nós iremos verificar um litoral muito estreito, não haverão grandes planícies. Eu terei grandes elevações, acidentes geográficos muito frequentes e muito bem marcados, e ilhas. Essa característica geográfica faz com que as populações que em um dado instante se alocaram ali construíssem comunidades que ficaram geograficamente isoladas uma das outras. Mesmo que em termos culturais eu possa estar falando de semelhanças, em termos políticos, no entanto, essas semelhanças desaparecem. Por quê? Porque cada comunidade, no seu desenvolvimento histórico, vai adquirir características particulares. Então aqui o que a gente pode dizer é a geografia grega condicionou certas características culturais e políticas dos gregos. Então, isso já serve de definição para nós na hora de trabalharmos a sua história. Outra coisa que também é muito importante. Na medida que essas cidades-estado vão se desenvolvendo, ou seja, a sua evolução histórica, disso também nasce a própria periodização da Grécia. Então, cada um dos períodos que nós temos, na realidade, referem-se a uma determinada etapa do processo de desenvolvimento histórico da polis. E o que é polis? Polis, de modo mais geral, se refere à cidade. É um termo grego, um termo, inclusive, que nós usamos no português atual. Essa ideia de polis, na medida que se estrutura, vai marcando cada etapa do período grego, cada etapa da sua história. Então aqui nós vamos ter uma relação direta entre o desenvolvimento da cidade e o desenvolvimento histórico e cronológico da civilização grega como um todo. A história da Grécia se divide em 5 períodos. E cada um dos 5 períodos corresponde a uma determinada dinâmica que as cidades-estado vão adquirindo. Então, da origem, que é o período pré-homérico, até o último, que é o período chamado de helenístico, quando as cidades-estado entram em colapso, eu tenho 2 extremos de uma trajetória de muitos séculos em que as cidades vão se comportando de formas diferentes, seja na sua estruturação, no seu apogeu ou no seu declínio. Então vamos trabalhar um pouquinho cada um desses períodos para tentar caracterizá-los da melhor forma possível para você. O primeiro, como eu disse, é o pré-homérico. A característica dele se resume ao povoamento da Península Balcânica. E quem vai povoar? 4 povos: aqueus, eólios, jônios e dórios. De onde eles são? O que se estima é que eles tenham vindo de alguma região do Oriente, passando pela Europa. Então eles são chamados de indo-europeus. Cada um deles foi chegando na Península Balcânica em épocas diferentes. E em cada uma dessas épocas foram povoando regiões também diferentes. E de acordo com a forma como eles fizeram essas migrações, seja de modo pacífico, de modo violento, isso de uma certa maneira criou condicionantes históricos para o que vem sucessivamente. Então, o período pré-homérico resume-se a isso, o povoamento da Península Balcânica. Do povoamento irão surgir comunidades, as comunidades que irão dar origem às cidades. E nessas comunidades que vão adquirir o formato de genos, isso tudo se dá num período chamado de homérico. Por que homérico? A maior parte das narrativas históricas da Grécia, dessa sua fase mais antiga, estão nas obras de Homero.
basicamente duas, a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada vai contar a história da Guerra de Troia e a Odisseia, o regresso de Odisseu para a sua ilha, a ilha de Ítaca. Nas duas narrativas, nós temos traços de comportamento do grego nesse período mais primordial. E ali o que nós reparamos é que a cidade se comporta de acordo com um sistema baseado em famílias, um sistema gentílico. E por isso, então, os genos serão chamados de comunidades gentílicas. O que é o genos, basicamente? É uma cidade, mas a cidade se comporta em função de famílias que irão controlando a terra, controlando as pessoas, controlando a produção e criando um sistema político, é claro, muito rudimentar, mas baseado na autoridade dos chefes de família. Então é um sistema mais patriarcal. Ali eu tenho cidade-estado? Sim, mas eu não tenho a polis. A polis será uma característica que vai surgir num período posterior chamado de arcaico. Apesar do nome arcaico referir-se a algo antigo ou ultrapassado, na realidade, quase tudo que nós sabemos sobre Grécia Antiga se dá no período arcaico. É ali que eu tenho, por exemplo, a transformação de um genos, formado pelos jônios, transformar-se na cidade-estado de Atenas. E é também no período arcaico que um outro genos, fundado mais ao sul pelos dórios, que recebe o nome de Esparta, vai se transformar e alcançar uma característica como nós a conhecemos. Então, esse período arcaico, mesmo se referindo a um período mais antigo, na realidade é um período de apogeu, é o início do apogeu. Ali eu tenho as cidades montadas com um formato como nós a conhecemos. E o sistema político delas também se define aqui. Então nós vamos ter basicamente dois tipos de sistemas. O sistema que a gente conhece, o sistema político de Atenas, será chamado de democracia. Democracia, que no original significaria algum tipo de poder pertencendo ao povo. E em caso de Esparta, nós teremos um sistema chamado de oligarquia, onde o poder se resume à autoridade de pequenos grupos de líderes que governam a cidade e definem o rumo que toda a população vai seguir. Na sequência do período arcaico, vem dois mais importantes. Vem o período clássico e o helenístico. No período clássico, o que nós temos basicamente é uma evolução das estruturas políticas e sociais que já haviam se estabelecido na fase arcaica. Só que agora, o que vai predominar é uma prática política das cidades-estado, principalmente das duas mais importantes, de Atenas e Esparta. Essa prática se chama de imperialismo. E a palavra imperialismo, na verdade, refere-se à construção de um sistema de dominação, que é o imperium. O imperium é um termo em latim que vai se empregar a todos os processos de dominação de um povo sobre outro. E qual é a lógica? Bom, a lógica geralmente é de buscar, por meio da guerra, uma forma de controlar uma região. E esse controle, melhor dizendo, rende vantagens políticas e, sobretudo, vantagens econômicas, já que o sistema grego baseava-se na escravidão. Então, a melhor forma de obter escravos se dava pela conquista de outras regiões e a transformação da população sobrevivente em trabalhadores nos campos da cidade vencedora. Qual é a lógica aqui? Bom, durante o período arcaico e a transição ao período clássico, as guerras entre as cidades-estado irão se proliferando, porque afinal de contas essa é a natureza de um sistema descentralizado. Cada cidade-estado tenta impor a sua vontade sobre as outras, e a mais forte tem mais garantias de sobreviver e de assegurar o seu modelo. Quando terminam as guerras contra os persas, as chamadas guerras médicas, quando os persas tentaram invadir a Europa, o que nós temos é o seguinte: logo após o final dessas guerras, duas cidades se destacam. Se destacam pela sua liderança durante as guerras contra os persas. Atenas se destaca em virtude da sua frota. Os navios atenienses foram muito importantes para o transporte dos soldados da Península Balcânica para a Ásia Menor, na Turquia, onde se darão algumas batalhas. E os espartanos vão se destacar graças aos seus soldados, que eram os mais bem preparados da região. Então, combinando a frota ateniense com as tropas espartanas, essas duas cidades se destacam sobre o conjunto das cidades-estado. Quando a guerra termina, o que eu tenho é o seguinte cenário: duas poderosas e o restante, de uma certa maneira, se acomodando debaixo dessas duas zonas de influência.
Mais adiante, essas duas zonas de influência vão entrar em choque, e daí nascerá uma guerra muito conhecida, a chamada Guerra do Peloponeso, onde Atenas será derrotada por Esparta e ela teria, em tese, domínio sobre todas. Mas, em virtude do seu próprio desgaste durante a guerra, nenhuma cidade grega será capaz de dominar as demais derrotadas, já que a guerra vai durar muito tempo e vai provocar um grande dano político e material, sobretudo, para a cidade espartana, que foi a vencedora. Essa derrota, ou melhor, essa vitória de Esparta e a derrota ateniense, abre caminho para um segundo período que é o que encerra essa fase histórica da Grécia, chamado de período helenístico. E o período helenístico se caracteriza pela dominação estrangeira. Nunca na história grega um povo conseguiu dominá-los, mas agora foi possível. E foi possível porque as cidades, danificadas pelo seu próprio processo imperialista, não foram capazes de frear uma onda de invasores que vieram do norte, da Macedônia. Essa invasão vai ser protagonizada pelo rei Filipe II, mas é seu filho, Alexandre, que será mais conhecido pela história, pois Alexandre, depois de dominar as polis, vai criar um modelo que a gente chamará de helenismo. E o helenismo é a cultura grega como nós a conhecemos, uma cultura sistematizada, com modelos, com padrões que sejam possíveis de serem multiplicados. Isso porque, depois de Alexandre conquistar as cidades e iniciar um processo de conquistas territoriais, o modelo grego que ele admirava será exportado por toda a região que será dominada pelos macedônios, ou melhor, pelo Império Alexandrino. E essa cultura grega que nós conhecemos até hoje, sistematizada em termos de polis, sistematizada na ideia da filosofia, sistematizada na ideia da cidade-estado, é tudo obra de Alexandre, que cria um modelo que facilite ou possibilite o domínio de todos os povos vizinhos. E como ele fará isso durante uma fase chamada de Guerras Macedônicas, essas guerras possibilitarão Alexandre criar um modelo hermético, um modelo básico, que será usado em todas as regiões dominadas. E a principal característica desse modelo são as cidades chamadas de Alexandria. Resta uma, no Egito, mas havia inúmeras outras. Cada uma delas era uma síntese da cidade-estado grega, mas agora não existe mais a cidade-estado. O que existe agora é um poder centralizado nas mãos de Alexandre, que quando morre, não tem um herdeiro e os seus sucessores acabam dilapidando tudo aquilo que foi construído. Então a Grécia, desde a sua origem no período pré-homérico até o seu final, com a dominação macedônica, vai passando por etapas sucessivas de desenvolvimento, mas também vão passando por fases sucessivas de grandes produções, seja na arquitetura, na filosofia, na produção dos mitos como nós conhecemos até os dias de hoje. A Grécia vai servir de base para o aparecimento de um modelo que é essencial para o mundo contemporâneo, que é o modelo democrático. Mas não apenas em função da democracia que a Grécia é importante. É através dela e a sua combinação com os romanos, que dará origem, portanto, às civilizações chamadas de clássicas, servem de parâmetro fundamental para alguém que está estudando história e preparando-se para qualquer tipo de vestibular. Então eu espero que você tenha gostado do assunto, mande a sua dúvida, comente, avalie esta aula e a gente se vê na próxima para falar dos romanos. Até mais!